Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live aqui pela BeHealth. Meu nome é Thiago, eu sou farmacêutico, sou um dos diretores da BeHealth e nós resolvemos fazer uma live hoje sobre o ômega 3, que é um dos produtos que nós mais recebemos questionamentos e mais recebemos perguntas, tanto no inbox quanto nas nossas caixinhas de perguntas. E para fazer essa live aqui com a gente, nós convidamos o Dr. Ícaro Alcântara. Vou chamar ele aqui agora para entrar ao vivo com a gente. O Dr. Ícaro Alcântara é médico homeopata, pós-graduado em estratégia ortomolecular e é autor de 7 livros, todos eles sobre saúde. Então, vamos chamar ele aqui para adentrar a live com a gente. Só um pouquinho aqui, vamos colocar Dr. Ícaro aqui. Dr. Ícaro Alcântara na live. Bem, boa noite, Dr. Ícaro, tudo bem? Grande Thiago, tudo bem? Sabe que eu te admiro bastante, admiro muito a marca e é um prazer poder abrir esse programa de vocês de lives com bons profissionais de saúde. Eu só espero que os próximos profissionais sejam melhores do que eu, mas eu vou tentar ser o melhor possível. Imagina, a gente tem uma profunda admiração pelo senhor, um currículo aqui que eu até comentei, se fosse ler ele inteiro, a gente ia passar a live toda lendo o currículo. Acabei de falar sobre o senhor médico, pós-graduado em estratégia ortomolecular, homeopata, mais de 7 livros escritos, todos eles na área da saúde. E vamos começar falando sobre o ômega 3. Queria pedir para você que está acompanhando a gente, clicar no aviãozinho e enviar a live para quem vocês acham que deveria saber mais sobre o assunto. E, doutor Ícaro, para começar, eu queria lhe perguntar quais são os motivos que levam uma pessoa a precisar ou a consumir ômega 3? Eu gosto de fazer a seguinte analogia, Thiago. Para você construir uma parede, você pode fazer uma parede de barro, com paus, com madeira, ou você pode fazer uma parede estruturada, de concreto, com vigas, com cimento e tudo mais. As duas vão ser chamadas de parede. E no meio delas você tem paredes com todas as resistências e funcionalidades possíveis. Mas para fazer uma boa parede, você precisa de uma boa variedade de material de construção e de uma boa qualidade de material de construção. E o ômega 3, ele está para o corpo como os tijolos estão para a construção. Ou seja, a gente precisa de água, oxigênio, nutrientes para construir qualquer célula saudável no corpo, revestimento de nervos e tudo. Mas o ômega 3 é aquele quinto ou sexto ingrediente que a gente parou de ter no nosso dia a dia e que é fundamental. Então, assim, se não vem da dieta, tem que vir de algum lugar, porque o corpo não quer saber muito bem de onde vem, se é suplemento ou alimentação. Ele precisa de ômega. Nós vivemos numa sociedade inflamada. E, em parte, essa sociedade está inflamada pela falta de ômega 3. Então, é por isso que todo mundo tem que pensar em ômega 3. Entendi. Esse equilíbrio entre ácidos graxos, ômega 3, 6, 9, seria mais ou menos isso, né? Gerar esse equilíbrio. O que acontece é que a gente tem triglicerídeo, tem colesterol, que são as moléculas, as substâncias gordurosas que as pessoas mais conhecem. Mas as substâncias abaixo dessas, mais elementares, como os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, são bem menos conhecidos das pessoas. E quando a gente fala de ômega, os mais comuns são 3, 6, 7 e 9. A gente sabe que o mais falado e uma das substâncias mais prescritas no mundo e mais estudadas é o ômega 3. Mas as pessoas esquecem que ômega 9, o azeite de oliva tem. Não é tanto problema, porque os óleos vegetais em geral têm um ômega 9, se forem de bom preparo, e a gente precisa do ômega 9.
Sim. O ômega 7 tem sido falado agora, que é o do óleo de avestruz, sabe? Difícil ainda de encontrar, o pessoal está começando a falar agora, é importante? É. O ômega 6 é importante? Também é, porque não se faz inflamação sem ômega 6. E a inflamação é um processo de sobrevivência do ser humano. Você precisa inflamar para poder reagir e sobreviver. Só que aí, hoje em dia, é tanta toxina, é Wi-Fi, é celular, é estresse, é má alimentação, hábitos de vida ruins, sabe, intoxicação, que a gente aumentou demais o ômega 6, a gente consome razoavelmente ômega 9, pouco ômega 7 e quase nada de ômega 3. Então essa balança, ela ficou desequilibrada. E esse desequilíbrio é que está adoecendo a população de dezenas de formas diferentes. Então, mais do que falar de ômega 3, é falar do balanço 3, 6, 7, 9. Mas hoje em dia eu falo para os meus pacientes, a maioria de vocês tem carência de ômega 3. Os outros a gente consegue mal e porcamente ter da alimentação ou obter pelo menos de forma desproporcional. O 3 quase não está entrando. E isso é uma questão de saúde pública. Sim, sim, a falta de ômega 3 na nossa alimentação, né? Outra coisa que gera muita dúvida é os componentes do ácido graxo, o EPA, o DHA, dentro do ômega 3. Porque quando as pessoas nos perguntam muito e nos mandam muitos questionamentos sobre tipos de patologia, então, nessa ou naquela patologia, qual concentração usar? Eu uso um ômega 3 mais concentrado em EPA, mais concentrado em DHA, para qual patologia eu usaria cada um? O que seria, qual seria a ideia de se montar uma estratégia do uso de concentrações diferentes de um ômega com mais EPA do que DHA ou num ômega com mais DHA do que EPA? Para a gente não ficar numa live onde o pessoal não esteja nem entendendo muito o que é EPA, o que é DHA, eu posso voltar lá na base? Por favor. É o seguinte, gente, quando você compra um ômega 3, eu não estou aqui sendo entrevistado pela BeHealth à toa. É uma das melhores marcas de ômega 3 que eu conheço no mundo. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Então, quando me chamaram para falar de ômega, eu falei, top, porque você tem que falar com gente que você confia. E eu prescrevo esses produtos. Mas quando você pega um frasco de ômega 3, você olha lá no rótulo atrás, o que é que tem? Em cada 1 grama de cápsula, você tem tantos miligramas de EPA, tantos miligramas de DHA e alguns vêm com ALA. São os 3 tipos básicos de ômega 3. O ômega ALA, que é o ácido linolênico, o ser humano não é capaz de aproveitar. É o que vem do óleo de linhaça e companhia. Ele tem outras funções. Ele é anti-inflamatório, ele pode ajudar nos efeitos hormonais, mas ele não tem os efeitos do EPA e do DHA. Todo ALA que você consumir, no seu corpo você vai ter que converter em EPA, eicosa pentaenoico. Por isso que chama-se ômega 3 EPA. Tudo bem? Perfeito. Parte do EPA vai virar DHA, docosa hexaenoico. O DHA é como se fosse o rei dos ômegas. O EPA é muito utilizado pelo corpo em geral para construção de membranas, para desinflamação, para desintoxicação hepática, para função intestinal, reparo de membrana. Joia. Quando parte do EPA vira DHA, esse já é um ômega que o cérebro mais gosta e que o sistema imunológico mais utiliza. Então, quando você compra um ômega, você precisa olhar lá atrás quanto ele tem de EPA e DHA. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam é que, basicamente, como é que o Ícaro fala no consultório? Eu não sou o dono da razão, eu estou dando a minha experiência de 20 anos de medicina, tá? E o Thiago pode complementar a hora que quiser, que eu sei que ele sabe muito disso também. Quando eu quero anti-inflamação, melhoria do risco cardiovascular do paciente, desintoxicação, melhoria da saúde intestinal e digestão, circulação sanguínea em geral, eu prescrevo algo que seja mais rico em EPA. E eles têm um produto, por exemplo, que é mais EPA e menos DHA, que é o que a maioria dos produtos tem no mercado. Mais EPA e menos DHA. Tá bom? Quando eu quero, para a memória de um paciente, para uma criança hiperativa, alguém que não dorme direito,
eu quero que o cérebro melhore, um Parkinson, um Alzheimer, um câncer, alguma coisa assim, aí eu vou passar o ômega mais rico em DHA. Entenda que não existe produto que só tenha DHA. Quando você pede para o paciente para ele usar um DHA, ele vai usar uma grande fração de DHA e um pouquinho de EPA vai junto, porque eles são irmãos, eles trabalham juntos. E quando você prescreve o ômega convencional, é o contrário. Bem mais EPA e um pouco menos de DHA. Então, basicamente é isso, Thiago. Quando eu quero mais cérebro, imunidade, eu penso mais em DHA. E quando eu quero mais vitalidade, disposição, inflamação, propósitos gerais, eu penso mais numa fórmula rica em EPA. E, gente, tira da cabeça essa história de óleo de linhaça. Porque para reposição de ômega 3, uma grávida que consumir 5 gramas de ALA, ela vai converter em 1 grama de EPA. A grávida, que é uma máquina de converter em prol da criança. Nós, a mulher não grávida, converte metade disso. E o homem, então, coitado de nós homens, convertemos do ALA em EPA bem menos ainda. Então, quer ômega 3, não adianta tentar pegar do óleo de linhaça. A quantidade que você teria que tomar seria um balde, vai te dar diarreia. Ok? Legal, legal, exatamente. Essa diferença que nós temos entre as concentrações dentro de cada ômega. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa bem objetiva e queria que o senhor respondesse de uma maneira geral. Dentro do consultório, ou quando o senhor está tratando os seus pacientes, quais são as características mais marcantes que levam a gente a pensar em uma falta ou uma redução de consumo de ômega? O que faria acender dar aquele clique e falar, opa, peraí, será que essa pessoa está consumindo a quantidade adequada de ômega? Desde que a pessoa tenha hábitos de vida ruins razoáveis, porque senão primeiro tem que melhorar os hábitos de vida, senão você acaba pensando que é só questão de ômega e a pessoa tem que tomar água, comer, se exercitar, respirar, dormir direito. Mas a partir do momento que a pessoa tem hábitos de vida razoáveis e ela ainda assim tem um LDL alto demais, triglicerídeo alto demais, HDL baixo, má performance cerebral, cansaço fácil, sintomas de doenças neurológicas, doenças autoimunes, diabetes descompensado, hipertensão, risco cardiovascular aumentado, você já vai pensar, possivelmente essa pessoa tem carência de ômega 3. Sim, exatamente. E assim, tendo essa necessidade do ômega, ou vamos dizer que nós tenhamos alguém que está assistindo, que é uma pessoa saudável, e perguntasse, poxa, mas espera aí, e como é que eu faço isso? Qual que é a dose normalmente, na população em geral, uma dose que normalmente poderia ser consumida por um indivíduo saudável que gostaria de permanecer saudável? Eu prescrevo ômega há 15 anos. E eu vejo que a medicina mais convencional, ela começou a prescrever o ômega de uns 3, 4 anos para cá. Então, o que eu ouço falar dos congressos convencionais é que tem sido indicado 1 grama de ômega por dia para manutenção daquela pessoa minimamente saudável. O problema é que a pessoa vai na farmácia e compra a cápsula de 1 grama. Aí é que está o problema. Normalmente a cápsula que tem por aí, chinfrim, desse 1 grama de óleo de peixe, ou de sei lá o que eles botam na cápsula, o tradicional é só 30% de ômega. Então a pessoa vai estar consumindo 300 miligramas de ômega, não está nem chegando num grama de ômega. Tá? Então, vou botar as doses. Para aquele paciente que já consome uma alimentação excelente e procura comer muitos peixes de águas profundas e frias, principalmente do mar e tudo mais, eu falo para ele 1 grama de ômega por dia, tem que olhar atrás para saber quantas cápsulas você tem que tomar para dar 1 grama de EPA mais DHA, da soma. Okay. Tá? Uhum. Em geral, os meus pacientes do Ícaro, não estou falando que é o universal, tá? Na minha experiência, eu prescrevo um mínimo de 2 gramas de ômega por dia. Aí, Thiago, nas perguntas o pessoal está pedindo resposta da marca BeHealth aí, tá? Tá. 2 gramas. Aí, normalmente, isso dá 3 cápsulas do de vocês, que vai dar 1,85, 1,88, ou eu falo para o paciente para usar 4,
porque melhor passar um pouco do que faltar. Tá? Sim. Então, 2 gramas de ômega é a dose de manutenção de saúde que eu passo para quase todos os meus pacientes do consultório, 99%. Quando é um paciente com uma doença crônica ativa e que está descompensada quando eu pego, está precisando compensar, até compensar, a gente vai até 5 gramas de ômega por dia. Aí Sim. tem gente que fala, nossa, doutor, mas é muito. Sim, se você não tomar isso, vai ter que tomar muito remédio. Entendeu? E para o paciente com câncer ativo, ou o paciente que está muito estrupiado, coitado, está com alguma coisa muito desfavorável, principalmente câncer ou doença autoimune descompensada, chega a ter que tomar 10 gramas de ômega por dia. E isso, no último congresso de prática ortomolecular, que a gente até se encontrou em junho do ano passado, lá em São Paulo, foi falado em palestra essas doses. Manutenção geral para aquele cara top premium, de ômega, 1 grama. Para aquele cara, manutenção geral que, ele vai depender da suplementação para o ômega. 2 gramas diário, a dose do Ícaro, eu recomendo. Aquela pessoa com uma doença crônica que não seja autoimune ou câncer descompensada, 5 gramas, mas distribuída ao longo do dia. Se tomar de uma vez, vai dar diarreia, vai jogar o ômega fora. Tem que ser logo antes de refeição, várias vezes por dia. E se for uma doença crônica muito grave ou degenerativa, a pessoa está detonada mesmo, 10 gramas seguramente distribuídas. Sim, e agora que o senhor comentou sobre hábitos de vida saudável, você comentou sobre hábitos de vida saudável, aquele livro que você tem dos 11 hábitos de vida é muito bom. Até deixando Obrigado. aqui, acho que são, entre os seus livros de saúde, acho que são os mais completos que eu conheço, dos mais completos, para realmente aquele indivíduo que quer manter a sua saúde. Lá você tem tem uma série de macetes, aquela parte que você fala da respiração para manutenção da saúde, é um negócio que depois você termina de ler, você olha e fala, pô, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é mesmo. Sabe quando você... Acho que nesse momento a gente precisa, uma das coisas que a gente mais está precisando é de gente falando óbvio. E de vez em quando você precisa ler aquilo e falar, nossa, é mesmo. Eu nunca pensei que eu tô gerando menos oxigênio porque eu respiro errado, isso me gera um monte de doenças e não custa um centavo. É só ler lá no livro, tá tudo explicando lá como fazer. Deixa eu lhe fazer outra pergunta que chega muito pra gente. Gestante. Qual a influência do ômega 3 dentro da gestação, dentro da lactação e no desenvolvimento do feto e manutenção da saúde da mãe? Tanto no parto quanto no pós-parto. Fundamental. A mãe tem que entender que ela vai ser espoliada durante 9 meses. A prioridade do organismo é manter a mãe funcionante, mas drenando nutrientes para o feto, que está crescendo rápido e precisa de nutrientes. E depois a mulher passa mais 6 meses a 1 ano sendo espoliada pela produção de leite, que vira uma prioridade para o organismo também. Então, o ideal, numa sociedade ideal, Tiago, seria assim, a mulher se prepara para engravidar e melhora um monte de coisas, incluindo aumentar o aporte de ômega 3, para quando ela engravidar, ela não sentir tanto o baque, né, daquela perda de ômega. Lembrando que, como colocaram nas perguntas muito bem, ômega 3 é fundamental para a fertilidade do homem e da mulher, dos dois. Então, os tentantes, tanto marido quanto mulher, precisam de uma boa quantidade de ômega, no mínimo 2 gramas cada um, é o que eu recomendaria em geral. A partir do momento que a mulher engravida, o ômega vai ser fundamental, como a B12 e o ácido fólico, para a formação do tubo neural e de toda a parte nervosa adequada do feto. Inclusive, sobram estudos mostrando que a suplementação do EPA, no comecinho da gestação, e depois, do meio para o fim, na lactação de DHA, ajudam na boa formação e depois na maior inteligência da criança. E eu tenho isso em casa. Minha filha é altíssimas habilidades. A mãe dela tomou ômega pra caramba durante a gestação, porque com ortomolecular em casa, né? Sim. Eu entupi a mãe de um monte de coisa boa. Graças a Deus deu certo, sabe? E aí, o ômega vai ser fundamental para a gestante, para ela manter a saúde dela, ao mesmo tempo em que ela consegue dar matéria-prima de qualidade para que as gorduras do corpo
do feto e do nervo, e da parte nervosa sejam boas. Por quê? Mães, entendam, se você só comer porcaria, no lugar onde tinha que entrar ômega 3, vai entrar gordura de baixa qualidade na sua criança. Vai entrar uma gordura, só não vai entrar que deveria. Então, tem gestante que pensa, para que suplementar? Eu estou comendo qualquer coisa, está indo bem na gestação? Sim, mas se você precisa de gordura para uma formação adequada e você não dá gordura boa, seu corpo vai se virar com a ruim. E você pode estar condenando sua criança a muitas doenças, muitas alergias, refluxo, má saúde intestinal, baixa inteligência para o resto da vida, por esse período. Então, forneça gorduras boas. Na lactação, esse papel se mantém, porque a gente sabe que o ômega 3, ele se estrutura para passar para o leite, tá? Então, é muito importante, porque você não vai poder dar preparado de ômega para a sua criança. Não na boquinha, mas através do leite você consegue. E a mãe, ela está precisando se recuperar. O perfil hormonal dela está mudando de novo depois da lactação. Eu costumo falar para as pacientes que toda mulher ela é uma antes de engravidar, uma durante a gestação, uma durante a lactação e uma pós-lactação. Ai de nós homens, né, Thiago? Que a gente tem que lidar com 4. Exato. E quando a mulher ela usa o ômega 3 direito, até na parte mental, para ela se sentir bem com todo o processo, evitar depressão, ansiedade, diminuir sintomas de uma eventual depressão pós-parto, que tem outros fatores hormonais envolvidos, o ômega 3 ajuda bastante. Acredito que deu para esgotar o assunto aí, né? Eu ia puxar justamente esse gancho antes da gente falar de saúde cardiovascular. Na parte cerebral, falando de atenção, até essa certa depressão pós-parto ou a depressão em si, mas falando de déficit de atenção, de depressão, de cansaço mental, nós podemos ter também uma correlação com essa falta dos ácidos graxos ômega 3 nesse tipo de coisa? Sem dúvida. Eu quero que você entenda que é o seguinte, se o mundo lá fora está um dia super ensolarado, mas você está dentro de uma sala e as janelas estão sujas, o dia pode estar o mais bonito que for. Você vai perceber o dia como se ele estivesse sujo, não é? E na verdade não é o dia que está ruim, é a sua ótica que está suja, por conta da janela suja. Então o que eu quero que vocês entendam é que como o ômega 3 é muito fundamental para que a membrana do neurônio, tá? Do corpo celular do neurônio seja formada adequadamente. É a membrana que troca estímulos com o meio ambiente e recebe estímulos de outros neurônios. E o rabinho do neurônio, que é o axônio, ele precisa ter um forro de gordura. E essa gordura, se você der ômega, você faz um forro muito melhor e nervos muito mais saudáveis. Então, com certeza, se você dá material de construção para os nervos serem saudáveis, os neurônios serem saudáveis e não serem inflamados por serem construídos com uma gordura mais inflamatória, esses nervos e neurônios vão funcionar melhor. Por conta disso, você vai ter um funcionamento mental geral melhor, de memória, de cognição, de aprendizado, de emoções, de sentimentos, de tudo isso. Sim. Pensando nessa mesma linha, a gente pode pensar nessa manutenção celular também dentro do sistema imune? Seria esse o fundo do ômega ter uma influência aí dentro do sistema imune? No sistema imune você tem um outro efeito, que é o efeito direto anti-inflamatório do ômega 3. E o que acontece? O ômega, ele não vai evitar que você inflame, mas ele vai controlar a inflamação de forma que ela seja mais proporcional. Porque uma inflamação excessiva pode ser destrutiva. Por exemplo, agora na Covid-19, a gente vê que um dos maiores malefícios do SARS-CoV-2 é quando depois, lá do 5º, 6º, do 7º dia, a inflamação fica fora de controle e por conta disso você começa a lesionar os pulmões e muitas vezes até numa proporção que você não consegue mais recompor, entendeu? Então, assim, o ômega 3 ele tem um papel fundamental no sistema imunológico, principalmente modulando a inflamação, de forma que ela não seja excessiva, porque senão se torna destrutiva, entendeu? Sim. Sim, puxando nessa inflamação e correlacionando com a parte cardiovascular, perfil lipídico e inflamação subclínica.
o ômega 3 teria uma influência grande, tanto no perfil lipídico quanto na inflamação subclínica. Normalmente, o senhor puxa isso quando o paciente, ou eu posso pensar nisso, se eu pensar em inflamação de baixo grau comigo mesmo, da falta de ômega 3, fazendo com que essa Sim. inflamação de baixo grau esteja presente e cause malefícios. Sim. O que acontece é que essa chamada inflamação subclínica é aquela que não aparece nos exames convencionais, ou então quando os exames convencionais, VHS, PCR, ferritina, homocisteína, fibrinogênio, eles estão dentro do aceitável, mas não do ideal. E você vê que o paciente tem uma dor crônica que dói mais, uma inflamação em uma parte do corpo que é mal controlada, ela está sempre ali, ou é um paciente que você vê que o desempenho dele é aquém do que deveria e você descobre pelos exames e pelos sintomas que ele tem essa inflamação subclínica. O que significa? Por que a gente fala em subclínica? Porque ela é abaixo do que seria detectável e exuberante a ponto de você precisar tratar, mas ela precisa ser tratada. E os últimos estudos têm mostrado que a carência de ômega 3 é um dos fatores que causa ou agrava a inflamação subclínica. Então é aquele paciente que vai viver com uma dor um pouco maior, com uma inflamação que não resolve, é um implante dentário que não pega, é um pino ósseo que não dá certo, ele não cicatriza lesões como deveria, e quando vai ver, ele tem uma inflamação subclínica. E sobre o ômega 3 para a saúde cardiovascular, Sim. A gente tem que lembrar o seguinte, o ômega foi descoberto, o papel dele na saúde primordialmente há 20 anos atrás, foi por conta da saúde cardiovascular. Um médico, eu esqueci o nome dele agora, se você lembrar pode falar, ele foi olhar as estatísticas e viu que as mortes por doença cardiovascular eram 35% das mortes lá nos países nórdicos, eram 40% das mortes, 45% das mortes nos Estados Unidos, mas lá no Alasca era zero. Aí ele pegou e falou, uai, o que está acontecendo? O que tem lá? O cara foi lá e viu que simplesmente o esquimó come 14 gramas de ômega por dia. Por quê? De carne de foca. Sim. E de outros pescados deles. E de peixe de águas super profundas e de mar. Resultado, o que aconteceu? Peixes similares, né, gente? Resultado, ele foi ver que o segredo era ômega 3 em abundância. Então, depois disso, foram estudar o ômega, e o ômega é uma das substâncias mais estudadas da literatura. Você tem uma ideia, das substâncias naturais. Então, começou-se a administrar o ômega 3 em vários estudos, e os benefícios foram só aumentando. Mas o primeiro benefício estudado para o ômega foi o benefício para a saúde cardiovascular. Basicamente, desinflamando, fluidificando o sangue, para não formar coágulos com frequência, fazendo com que o sangue circule melhor. Quero que vocês entendam que o processo de aterosclerose, que é o processo de enrijecimento e envelhecimento da parede do vaso, entupimento, ele é um processo que passa por inflamação, depósito de minerais, mas a culpa não é do mineral, é o vaso inflamado, escavado, atacado pelo sistema imunológico, que começa a formar plaquinha lá, e o ômega ajuda a dissolver essa placa e diminuir a formação do LDL oxidado. LDL em si, que você vê no exame de colesterol, não é um inimigo sozinho. O problema é a relação LDL-HDL, a relação HDL-triglicerídeo, tá? E um exame chamado LDL oxidado, que o ômega 3 diminui a oxidação do LDL, que é o principal fator hoje em dia que os médicos quase não pedem ainda o exame, e os convênios insistem em não querer autorizar, mas hoje em dia os melhores profissionais do mundo já sabem que LDL oxidado é que é o grande marcador de risco cardiovascular por aí. E o ômega ajuda a diminuir a oxidação do LDL. Sim, exatamente. E, doutor Ícaro, qual seria o nosso parâmetro para escolher um bom ômega 3? O que eu deveria pensar quando eu penso, tá, beleza, legal, vou comprar um ômega 3, quero usar um ômega 3. O que eu preciso pensar para poder... Tô lhe ouvindo perfeitamente. É porque travou a sua imagem aqui, não sei se para o pessoal travou. Travou a imagem aí, pessoal? Vamos ver se alguém responde. Eu tô vendo a sua normalmente. Agora sim, agora voltou.
Ah, legal. Pode repetir a pergunta, por favor? A minha pergunta é a seguinte: se eu decidir tomar ômega 3, legal, vou tomar um ômega 3. Como é que eu faço para escolher um bom ômega 3? O que eu preciso ter em mente? O que eu preciso buscar para acertar um bom ômega 3? Que eu acho que é um ponto o mais crítico hoje, porque você tem muita coisa no mercado. Você tem ômega 3 para todo lado, né? Bom, vamos lá. Eu vejo paciente que de vez em quando, porque eu dou um papel explicando como escolher com qualidade e tudo, mas tem paciente que às vezes chega na farmácia e aí o balconista vai lá, você não sabe se às vezes está ganhando alguma coisa para indicar aquela marca, não sei, mas o paciente vai lá e vê aquela promoção, 180 cápsulas por R$ 60. Ele fala, meu Deus, está bom demais, deixa eu comprar esse aqui. Para que eu vou comprar aquele um pouco mais caro que o doutor Ícaro recomendou? Deixa eu te explicar. A maioria dos ômegas de farmácia tem uma pureza pequena. Ou seja, daquela cápsula de 1 grama de óleo, só 30, 35% é que vai ser de ômega de verdade. Sim. Então, quanto de ômega você vai ter que tomar daquele lá para dar a dose diária? 7 cápsulas por dia. E você não sabe o que são as outras gorduras que estão ali dentro, porque nem sempre é só óleo de peixe. Olha o perigo. Uhum. Entendeu? Uhum. E você, a rigor, está tomando 2 gramas de ômega e 4 gramas de não sei o quê. Isso é perigoso, gente. Então, se for barato demais, algo está errado. Porque, olha só, se você for tomar o da BeHealth, por exemplo, que é um dos melhores que eu conheço, você vai tomar 3 contra 7 do outro. Então, se você fizer o cálculo por quantas cápsulas você terá que tomar dos dois, você vai ver que o outro, que parece mais caro, saia mais barato. A outra coisa é o selo IFOS, tá? IFOS, né, que alguns falam, ou IFOS, que alguns falam também. Me corrija se estiver errado. E tem o outro selo, como é que é o nome dele mesmo? O MEG3. O MEG3. Porque esses dois é que garantem a procedência do ômega. E uma vez eu estava conversando com o Thiago, ele me mostrou os certificados do dele, e assim, são pouquíssimos ômega no mundo que tem dentro do certificado uma pontuação tão alta de pureza. Então você tem que buscar essa pontuação alta de pureza, a pureza, o preço, você tem que buscar se a cápsula não é completamente transparente. Os melhores ômegas não têm a cápsula completamente transparente, porque ele tem que ser protegido no frasco, tá? E na cápsula, senão ele oxida. Entendeu? Algumas marcas colocam vitamina E junto, colocam uma base de triglicerídeo, né, Thiago? Sim. E assim, basicamente, é isso que você tem que ver no ômega. Você acrescenta alguma coisa que eu esqueci? Eu busco isso para os meus pacientes. Exato, exato. Hoje a nossa maior preocupação, nós trazemos esse ômega feito a pesca em águas geladas e profundas, normalmente na costa da Noruega e da Escócia, e o processamento feito na Alemanha. E a nossa maior preocupação, na verdade, é justamente a extração de águas geladas, profundas e não poluídas, para conseguir entregar um ômega 3 com baixíssimos níveis de dioxinas, de PCBs, de metais pesados, que é a nossa grande preocupação. A gente tentar beneficiar o paciente, por um lado, entregando o ômega 3 para ele, mas entregar, por outro lado, dioxinas, PCBs, metais pesados, não é a ideia. A ideia é conseguir entregar um material, um produto benéfico que não tenha contaminantes. Essa é a grande preocupação e é isso que está nos laudos, né? Nos laudos. Você mandou bem pelo seguinte, eu não falei de não estar intoxicado por metais, porque, gente, se o ômega, como o da BeHealth, ele tem os selos, o IMEG e o IFOS, é sinal de que ele não tem metais, entendeu? Agora, é claro, se não tiver os selos, você vai ter que confiar no fabricante, né? Quando ele coloca lá 100 metais, pescado em água profunda. Mas se é tudo isso, por que ele não tem o selo? Fica a dúvida, né? Sim, sim, exatamente. E outra coisa que eu queria comentar com o senhor é essa proporção, com você, essa proporção de 30, os dois ômegas que nós temos, o 36-24, que são 360 miligramas de EPA com 240 de DHA, e o 500 DHA, que tem 200 miligramas de EPA, que é um outro grande diferencial que
praticamente no mercado você não tem DHA com 500 miligramas de DHA e 200 de EPA entregue, entre aspas, de brinde, vamos dizer assim, quando você está levando DHA e levando 70% de ômega dentro de uma cápsula. Então, numa cápsula de 1 grama, você tem 700 miligramas de ômega puro ali dentro. Quando um e quando o outro? Quando que eu jogo, como a gente falou lá em cima, né, como a gente falou antes, das patologias de mais EPA e mais DHA, mas às vezes as pessoas não pegam exatamente porque não estão acostumadas com os nomes. Quando eu usaria o 3624 e quando eu usaria o 500-DHA ou 50-DHA, o DHA Ultra, né? Só sumarizando o que a gente já falou no começo da live. DHA, quando você quer melhorar a parte nervosa, desempenho cerebral, sistema imunológico e processos de desintoxicação que dependam muito do fígado. EPA, anti-inflamação, risco cardiovascular, recuperação de tecidos, cicatrização, propósitos gerais. Então, o geralzão é o de vocês que é 60% ômega. Uhum. Tá? 60%, né? 360, 360, 240, 60%. Isso. Ômega. Quando você quer mais cerebral, imunidade, desintoxicação hepática, DHA. DHA, que são 500 miligramas de DHA, 200 de EPA, 700. Eu tomo os dois, tá? Eu tomo os dois. Eu tomo o EPA de vocês e o DHA de vocês. Tem outras duas marcas boas que eu uso de vez em quando, mas disparado atualmente o que eu mais uso é a marca de vocês, dos dois. Acho que meu cérebro tá bom, não é a careca não, gente, é o que tá lá dentro. Tá ótimo, tá ótimo. Bem, acho que aí teve outras perguntas ali, o pessoal perguntando se pode tomar ômega em desbiose. Você quer puxar as perguntas? A gente vai respondendo uma por uma, ou pede para o pessoal ir postando aí, você vai me passando, com prazer. Se alguém quiser postar alguma dúvida, então fique à vontade. Eu ia comentar o seguinte, os profissionais de saúde que estão aqui, que eu estou vendo que está aparecendo vários doutores, nutricionistas, médicos e tal, no site da BeHealth, behealth.com.br, você tem uma área lá em cima, uma aba chamada BeHealth Academy. Lá tem uma série de estudos científicos sobre vários suplementos. Você consegue entrar lá e ter acesso nesses estudos. E se quiser uma visita mais estreita, junto com um dos nossos representantes, lá tem um botão solicite uma visita que você tem acesso aos dados. No site do Dr. Ícaro também tem uma parte de estudos científicos muito interessante. Eu queria até que o senhor passasse, que eu conheço o seu site e já li muita coisa boa lá. Queria que o senhor passasse o detalhe do site. O meu site é o icaro.med.br, mas para ter acesso a todos os meus materiais de saúde, canal do Telegram, as últimas aulas de saúde geral e tudo mais, eu vou digitar aqui o meu link no Linktree, que ele vai passar para todo o meu material de saúde, para os canais, tudo, que eu acho que vai facilitar para as pessoas poderem consultar tudo isso. E eu te agradeço por abrir o espaço para poder passar esse material para as pessoas. Imagina. Né? Aí, olha só, perguntaram aqui, qual é a melhor marca de ômega? Maria, o que a gente está falando uma das melhores é a marca da empresa do Thiago, que está aí na tela, que é a BeHealth. Talvez fosse legal, Thiago, você fixar aí o site da BeHealth, né? Eu postei aí o meu Linktree para vocês olharem, linktr.ee/dr Ícaro Alves, tá? Mas se o Thiago puder postar aí o behealth.com, o site da BeHealth, seria uma boa. Doutor, algo que substitua, deixa eu ver aqui, enquanto você fixa, ômega 6 já tem abundância na alimentação. Verdade, Adriana. Doutor, algo que substitua o ômega, tem alergia? Não, ômega é ômega, Simone. Infelizmente ou felizmente, ômega é ômega, não tem substituição. Alguém perguntou algo sobre a sardinha. Gente, a sardinha, ela tem ômega sim, mas a proporção que você tem que comer por dia de sardinha para garantir e a procedência da sardinha pode fazer você desistir de comer sardinha com essa frequência e a quantidade necessária, viu? Então tem que olhar isso aí. Sim, sim. Bastante gente perguntando onde compra, eu fixei o site ali. Também tem lojas físicas, várias lojas físicas têm o nosso produto.
Como muita gente se interessou por comprar, o pessoal do site acabou de mandar aqui um cupom de desconto que vai valer por 24 horas, 25% de desconto só nos ômegas, Live 25. Vocês podem digitar Live 25 no cupom de desconto de agora até amanhã, mesmo horário, no fim da live. Então, podem ficar lá daqui na live até o fim. No fim da live, esse cupom vai estar ativo e vocês conseguem comprar o ômega com 25% de desconto por 24 horas. O cupom é Live 25. Tudo junto. Perguntaram aí, Thiago, já várias vezes, ômega 3 trata desbiose? Deixa eu responder para vocês. Pode ajudar, porque parte do tratamento da desbiose é desinflamar a mucosa intestinal. Só que se você só confiar no ômega, você pode tomar um excesso de gordura, desinflama por um lado, mas causa desbiose pelo excesso de gordura. Então o ômega vai ser parte do tratamento, tá? Não é a única coisa para o tratamento. Aí perguntaram, qual o melhor horário para tomar ômega? Ômega é o seguinte, quanto mais distribuído ao longo do dia, melhor. Eu tenho paciente que quando compra o da BeHealth, por exemplo, toma um logo antes do café da manhã, para misturar com o alimento, descer e não ficar voltando gosto às vezes, tá? Um logo antes do café da manhã, um logo antes do almoço, um logo antes do jantar. Mas assim, tem gente que quando toma ômega à noite, vai escrever um livro, dá uma clareza. Eu, por exemplo, quando estava escrevendo meu 6º livro, eu tomei ômega à noite várias vezes, porque eu escrevi até mais tarde, entendeu? Então, assim, nem todo mundo vai conseguir tomar o ômega à noite e dormir tranquilo. A maioria das pessoas não tem problema, mas para alguns ele pode dar uma ativada na parte cerebral, tá? Sim, legal. Outra coisa que perguntaram aqui foi sobre a disbiose, se pode o uso do ômega durante a disbiose ou se ajuda no tratamento da disbiose, foi perguntado, e comentaram sobre a regurgitação de peixe, de você ficar, a eructação de peixe, ou o famoso arroto do ômega. Olha, o arroto de ômega, tá, da BeHealth é muito pouco. Eu sei porque eu não tomo com refeição. Eu tomo longe de refeição com bastante água e quase não tenho esse problema. Tá? Mas para quem tem, o que eu recomendo é que, como o ômega é uma gordura, vocês procurem colocar o ômega logo antes de uma refeição ou junto à primeira garfada. Porque aí ele desce com a refeição e não vai ficar voltando. Um erro é ficar usando o ômega logo depois da refeição, porque ele vai ficar boiando no estômago. Entendeu? E aí vai dar problema. Mas fora isso, eu vejo que o da BeHealth não é puxando o saco não, gente. Ele não dá isso não, porque eu tomo sem tomar água. Sem refeição, só na água. E, Thiago, perguntaram aí quando que a BeHealth vai lançar o Ômega Kids. Eu gostaria que vocês lançassem, viu? Gostaria, porque minha filhota vai se beneficiar quando vocês lançarem. Estamos pensando seriamente no Ômega Kids. Atualmente, eu aqui em casa uso a estratégia de usar o ômega da própria cápsula para as crianças pequenas aqui de casa. E aqui em casa, elas mastigam porque estão acostumadas desde pequenininha. Elas estouram a cápsula e mastigam. Meu Deus, Thiago, não se faz isso não. O ômega faz bem para a saúde, mas o gosto na boca é complexo. E voltando à eructação, o que acontece? Por que o nosso ômega é odorless? Pode acontecer de você sentir alguma eructação de peixe, mas isso é muito raro. Na verdade, nosso relato de clientes é praticamente zero, inexistente. O que acontece? Como nós fazemos uma série de filtragens nesse ômega, nós chegamos ao ponto de filtrar substâncias químicas chamadas agentes voláteis. O que dá o cheiro do óleo do peixe, de qualquer peixe, são os agentes voláteis desse óleo. Quando a gente chega no nível de filtração que nós chegamos, a gente filtra esses agentes voláteis. E top. Já estamos terminando o nosso tempo aqui. Já? Já tá batendo os nossos 45 minutos para deixar gravado. Sim, eu achei que essa dúvida era interessante. Primeiro, legal, o pessoal vai ficar gravado. Acho que vai, né, Thiago? E se você quiser depois, pode me passar a live, eu posto lá no meu canal também, ou então eu só referencio do de vocês. Tudo bem. E perguntaram, pode tomar o ano todo? Pode tomar a vida toda. Tá? É bom reavaliar periodicamente, mas em geral eu vejo que os pacientes tomam... Tenho pacientes que tomam há mais de 10 anos, como eu, e sem problemas.
E, as pessoas precisam tomar, as crianças precisam tomar ômega? Sim, sim. Tanto que aqui em casa eu dou para minha filha também, tá? Sim, é uma grande preocupação aqui em casa também para as crianças. Mas, doutor Ícaro, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Nós precisamos marcar mais lives dessa para Com conversarmos mais. prazer. Essa live vai ficar salva no IGTV lá da BeHealth. Eu envio também para o doutor Ícaro assim que a gente terminar. E usem o aviãozinho para enviar para quem precisa dessa live. Se vocês têm parentes, pai, mãe, tio, às vezes que precisa saber dessas informações, clica no aviãozinho e envia a live que vai estar salva lá no nosso perfil, no perfil do Dr. Ícaro, para repassar essas informações para frente. Muito Eu só tenho a obrigado. agradecer pela oportunidade, parabenizar pela sua empresa, pela BeHealth, que é extremamente confiável em todos os produtos. Eu gosto do Balance Juice, eu gosto da creatina, gosto da glutamina, mas são vários outros produtos que vocês têm que são top. E Obrigado. eu agradeço pela confiança de me chamar para falar cientificamente, né, sobre uma substância que ajuda a mudar a vida dos pacientes para melhor mesmo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a BeHealth. Um grande abraço a todos, obrigado por estarem aqui. Boa noite. Boa noite.